Boa tarde. Eu mais uma vez agradeço, né, ao convite, né, a Lu por ter estado me acompanhando e não só me ciceroneando, mas acompanhando e dirigindo meus caminhos, né? Então agradeço essa paciência de andar comigo. Aqui o convite para estar com vocês, conversar um pouco hoje à tarde. Vejo que o pessoal lá de Luxemburgo não cansou bastante por ontem, né? E acabou voltando hoje. Estão em fase expiatória, né? Por isso é que querem ouvir duas vezes, né? E eu agradeço, né? É sempre uma alegria a gente poder ver pessoas que nutrem amizade. E é o que eu desejo que nós todos façamos, né? Nos tornemos amigos, se não de convivência, amigos em Cristo, que nos dá o senso de família, né? Essa família derivada de um Pai só. Por isso oramos aqui Pai Nosso, né? Quando dizemos nosso, é porque é de todos, e se é de todos, é porque todos somos irmãos. Isso é que dá o elemento da família, da amizade, que Jesus tão bem ressaltou, quando ele disse: não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Essa é a característica da amizade, a igualdade harmoniosa. A amizade é aquilo que permite que nós doemos, sem nada buscar em troca, sem nada pedir de volta. A amizade é aquilo que a gente pode dizer para o amigo que eu gosto de você assim, do jeito que você é. E pode me amar assim, do jeito que você quer. Essa é a ideia da amizade. E é isso que nos une na figura do Cristo, no nosso caso, seguindo pela ideia espírita. E é com a ideia espírita que nós vamos conversar um pouco, hoje à tarde, sobre família, né? Que seria bom se continuássemos aqui assistindo, né? Muito bem falado, por sinal. E a educação com olhos da doutrina espírita no sentido de o que é a educação do espírito, para que nós olhemos um pouco mais profundamente, que ultrapasse os limites corporais e entendamos o que mais nós temos enquanto família. O que mais nós temos que ultrapasse a consanguineidade. O que mais nós temos que ultrapasse a hereditariedade. Então, quando falamos em família, nós falamos em um núcleo de espíritos afins. Afins não significa necessariamente que se gostem, mas são afins do mesmo propósito. É o que nós encontramos lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11. Quando se diz que o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu, para estabelecer de novo as relações que foram interrompidas. Veja, frequentemente, não quer dizer constantemente. Ou seja, na maior parte de vezes, nós estamos nos reencontrando. Então, na família, nós teremos aqueles espíritos que já se conhecem. E teremos espíritos também que nós nunca nos conhecemos. Porque podemos estar recebendo pela primeira vez, ou compondo pela primeira vez, um núcleo familiar. Por isso os espíritos disseram, frequentemente renasce no meio em que já viveu. E não constantemente renasce no meio em que já viveu. Então pode acontecer isso, mas haverá entre todos já conviventes anteriormente, ou conhecendo-se agora, haverá entre eles uma afinidade, a afinidade do propósito que estão reencarnados. É como se disséssemos que todos temos provas afins, e por isso estamos juntos. Esse é o seio familiar, esse é o núcleo familiar. E volto a dizer que, em grande maioria de vezes, são para restabelecimentos de relações. Relações que foram interrompidas, que nós podemos dizer, relações que afetaram ou comprometeram a lei de Deus, a lei, que é o amor, o amar. E é por isso que nós temos diversas posições na família. Ora chegamos como pai, ora como mãe, ora como filho, como irmãos, em relação aos mesmos espíritos,
Porque dependendo da posição que nós ocupamos, é uma maneira que nós temos de exercer o amor. Já que o amor, ele é único, mas ele se manifesta de formas diferentes. O amor, ele se manifesta numa forma de doação, que é o amor de mãe, de pai com seus filhos. Ele se manifesta numa forma de recepção, que é o amor de filho para com seus pais. O amor se manifesta numa forma de concorrência, que é o amor entre irmãos. E ele se manifesta também numa forma de compensação, que é o amor entre cônjuges, entre os companheiros, que dividem a conjugalidade. Tudo é amor, mas tem tipos, tem características diferentes. O amor de doação, esse amor de mãe, de pai, é aquele amor que ama, mas não pede para ser amado. É o amor que só sai. Ele não depende de voltar para poder sair. O amor de doação é aquele amor que simplesmente se ocupa em cuidar dos amados, mas não quer necessariamente que os amados devolvam o amor. Óbvio que se devolverem, ótimo, mas se não, continuarão amando. Nasce o primeiro filho, a mãe e o pai amam. Nasce o segundo, amam. Nasce o terceiro, amam. Nasce o 28º, amam. Não interessa a quantidade de filhos. Amam incondicionalmente. Amam do mesmo tanto, mas talvez não do mesmo jeito, mas do mesmo tanto, com a mesma quantidade. Porque a natureza desse amor é amar. É o amor de doação. O amor de recepção é aquele que quer receber, quer sentir-se amado, que é a característica dos filhos para com seus pais. Eles se sentem bem quando se sentem amados. E é um amor cuja natureza não é devolutiva. A natureza do amor do filho para com os pais não é devolver esse amor. Porque ele se sente amado, amado, amado e ama seus pais. Mas não entende o quanto ele é amado pelos seus pais. E só começa a perceber, por analogia, quando o filho ou a filha tem os seus filhos. E aí, por saber o quanto amam seus filhos, é que sentem o quanto foram amados. E aí podem até querer devolver o amor, mas pode acontecer dos pais já terem sido devolvidos para o mundo espiritual. Então não é da natureza do amor filial devolver, porque ele se alimenta do receber. E o amor maternal se alimenta do doar, não do receber. O amor de concorrência. Concorrente não significa ser adversário. Adversário correm na mesma direção, mas em sentidos opostos. Concorrentes correm na mesma direção, no mesmo sentido, em caminhos paralelos. Eles não se degladiam, mas cada um tem o seu jeito. E esse é o amor de irmãos. É aquele amor que cada um tem um jeito de buscar na mesma fonte, que são os pais. Porque cada irmão, cada filho é um espírito diferente, que tem características diferentes e que tem formas diferentes de buscar esse amor, de ser amado. E aí eles concorrer, correr juntos. Mas cada um com o seu caminho, cada um com a sua característica. E recebem o mesmo amor, mas recebem de forma diferente, porque eles buscam de forma diferente. Não é regra, mas só para entendermos, não é regra. Normalmente o filho mais velho é o filho mais introspectivo. É aquele filho que primeiro nasceu e é o único filho que conviveu sozinho com os pais. Então é natural que seja conferido a esse filho, a essa filha, mais velho, mais velha, um certo grau de colaboração. Ele passa a ser como um preposto. Ele vai representar o pai e a mãe. É comum a mãe dizer, olha, eu vou sair, cuida dos seus irmãos. E aí esse filho desenvolve uma característica, não é regra, desenvolve uma característica de austeridade. A relação dele com o pai, com a mãe, é um pouco mais clara. É aquele filho que se o pai pede para fazer, ele faz. Pode até não querer, mas faz. É aquele que se dedica a um estudo, pode até não ser muito inteligente, mas se dedica.
É aquele que o pai ou a mãe estão recebendo visitas na sala, ele chega correndo, a mãe olha para ele e ele sai caladinho de volta. Esse é o mais velho. O do meio, a gente diz que não é regra, é o filho da comparação. Porque os pais têm o hábito de compará-los. E dizer, olha, o seu irmão mais velho na sua idade já fazia assim, assim, assim. O seu irmão mais velho na sua idade era assim, assim, assim. O seu irmão mais velho, e ele olha para o mais velho, não por não gostar, mas por dizer, por que eu tenho que ser comparado com alguém que não sou eu? E aí qual é a característica desse filho do meio? Que não é regra. Ser diferente do mais velho, o oposto. O mais velho é aquele que chega correndo na sala e a mãe olha e ele sai, e o do meio é aquele que chega correndo na sala, a mãe olha e fala, por que você está me olhando desse jeito? Ele é mais solto. Por quê? Porque ele tem um anteparo, ele tem alguém na sua frente que lida com aquele mesmo ser que vai lhe dar o amor. Então ele busca por outro caminho, para que não se compare os que são diferentes, porque se compara os que são semelhantes. E ele busca dessa forma. É o filho mais extrovertido, porque ele tem que saber lidar com isso. O terceiro filho, o quarto, o quinto, sei lá, o caçula. Qual é a característica do caçula? É aquele que não pode ver colo de mãe vazio. Se está vazio, ele se senta no colo da mãe. Não interessa se ele caçula ou já está com seus 30 anos. Ele adora um colo de mãe. É o único que mantém o apelido Inho para a vida inteira. Vou chamar o Joãozinho. Aí vem o Joãozinho, 2 metros de Joãozinho. E vem o Joãozinho. E é aquele filho que sabe articular. Porque ele sabe que tem um mais velho, tem um outro mais velho, tem um outro mais velho. Então ele é um filho dócil, carinhoso, que conversa, que enxerga mineiramente, ou seja, com a mão. Enxerga pegando. Ele gosta de tocar, ele gosta de ser tocado. Ele vai abraçar, ele gruda, ele dependura. O mais velho abraça com os braços estendidos. Né? Dá aquele tapinha, dá um oi. Por quê? Porque ele tem que achar um jeito que não é igual dos outros dois, para poder chegar na mesma fonte de onde sai o amor. E assim ele agindo, ele vai se mostrando de uma forma diferente. E vai sendo amado com a mesma intensidade, mas de um jeito diferente também. É aquele que o irmão mais velho dita as regras, do tipo, eu vou sair, e ele fala, eu quero ir com você. Ele fala, eu não te levo, você é muito novo, se você não me levar, o quanto que você fez ontem. Então vamos comigo. Ou seja, ele sabe ocupar o seu espaço. É aquele filho que contenta com os presentes que são dados ao irmão mais velho, porque sabe que vai herdar do irmão mais velho. Então chegou um tênis novo, eu falo para o meu irmão mais velho, que vai dar o dele para o outro, que vai dar o outro para mim. Então eu ganhei um presente. É aquele que sabe lidar lá fora, ele sai com aquela camisa e alguém diz assim, essa camisa não era do seu irmão? Era, mas agora é minha. É a camisa do já te vi com outro. Mas ele administra isso. Ele administra. Por quê? Porque são diferentes. E a ordem do nascimento, a ordem da reencarnação, tem a ver. Por causa desse hábito que nós temos do processo educacional de fazer assim. Então, normalmente, o filho mais velho é aquele que tem uma prova. Lidar com o poder, mas tendo um poder maior sobre ele, que são os pais. Quando diz, toma conta desses, ele pensa, agora eu mando. Mas se fizer algo diferente, ele sabe que tem pai e mãe que vão segurá-lo. Então ele vai exercitar. Aquele filho caçula tem a prova de saber lidar com aqueles que são concorrentes, que estão à frente e que ele precisa saber se mostrar sem ultrapassar. Então a ordem do nascimento dos filhos tem a ver. Não são aleatoriamente, quando estão para reencarnar, não, vai você primeiro, não, vai você primeiro, não, faz favor, porque você primeiro. Não, a ordem faz parte da necessidade provatória. Ou melhor dizendo, probatória, para provarem, para poderem trabalhar e crescer. Então por isso são concorrentes. Cada um tem o seu meio, o seu jeito. E se amam, de tal forma que um fica bravo com o outro, fala, mas meu irmão é muito chato. Aí o amigo dele fala, não, seu irmão é chato mesmo. Você não chama ele de chato. Ah, mas você chamou, mas ele é meu irmão, não é seu. Porque ele ama o irmão.
mesmo que jogue toalha molhada na cama do outro. Mas ele ama o irmão. Porque é o amor, embora concorrencial. E o amor de compensação, que é o amor conjugal. Por que ele é de compensação? Porque alguém tem que falar que ama para o outro responder que também ama. Porque se eu não for amado, eu não amo. Se não me disser, eu também não digo. Chega a esposa e fala, ô benzinho, hoje você não me disse que me ama, você também não falou. Fala que eu falo. Quer dizer, amor de compensação, ele tem que ser retroalimentado. Ele precisa ser demonstrado. Ele precisa ser reafirmado. E tudo isso é amor. E quando eu disse que nos reunimos por ter que cumprir a lei do amor, essas posições, esses papéis, melhor dizendo, pai, filho, irmão ou cônjuge, têm a ver com a necessidade da prova pela qual eu preciso passar. Vamos imaginar, numa encarnação anterior, eu fui muito mal para com ela. Agredi, ela me temia e eu não gostava dela. Desencarnamos os dois. Desencarnamos os dois, com esse comprometimento precisamos acertar isso. E eu me reencarno. E ela se reencarna. De que forma? Eu como um pai ou mãe, ela como filho ou filha. Porque pai e mãe amam incondicionalmente. E como eu não sei, não me lembro mais, véu do esquecimento, eu passo a amar esse espírito que agora eu chamo de meu ou minha, filho ou filha, e amo incondicionalmente. E esse filho que morria de medo, onde o filho tem mais segurança? Nos seus pais. Passa a desenvolver segurança para comigo. Desencarnamos os dois. Nos olhamos no mundo espiritual e fala, você era você? E ela fala, era, e você era você. Mas eu não gostava nada de você. Mas agora eu te amo tanto, você foi minha filha, meu filho. Nossa, mas eu gosto mais de você. Aplaca-se. E eu preciso dessa relação. E não da relação de irmãos. Eu não preciso ser irmão, eu preciso ser pai ou mãe, ou filho ou filha. Dependendo do nível da prova, eu preciso conjugalizar, ou seja, ser um dos cônjuges. Ou se a relação da prova exigir que haja a relação de irmãos. Então todos os papéis adotados, ou todos os papéis exercidos, melhor dizendo, na família, são necessários no processo de educação do espírito. E é preciso que nós enxerguemos dessa forma. Porque senão, a família vai ser apenas uma consequência biológica. A família vai ser apenas um aglomerado de pessoas e não uma escola da alma. É a visão que precisa ser refeita. Não deixaremos de amar menos por saber que aquele filho que eu falei que era meu, não é meu, é dele mesmo. Porque ele é um espírito apartado de mim. Não vou deixar de amar por isso, porque eu sei que nós somos dois seres. E o amor, ele é interpessoal, ele não é relação pai-filho, mãe-filha, irmão, ele é entre espíritos, esse amor. Então é preciso ampliar. Por isso que o espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu, para que possamos nos reajustar. O que faz da família, então, não só esse aglomerado consanguíneo, mas faz da família uma escola em que nós somos aprendizes e ao mesmo tempo somos professores. Nós ensinamos, nós aprendemos na convivência, no meio familiar. Na família onde nós nos soltamos, onde nós somos do jeito que somos, em que nós nos mostramos com a nossa integralidade. Entre outros, nós nos mostramos com reservas, nós temos cuidados, mas na família não, na família nós somos livres para sermos o que nós somos e para corrigirmos-nos por causa disso. Porque mostrando como eu sou, a pessoa mostrando-se como ela é, nós vamos nos conhecendo e conhecendo um ao outro e vamos reorganizando a maneira de conviver. E não interessa se a família é grande, se a família é pequena. Se a família é uniparental ou pluriparental, não interessa. Se tem pai, mãe e filhos ou se tem só mãe e filhos, se só tem pai e filho, não interessa. Interessa que são seres que estão se reunindo
para reafirmarem na convivência a sua vontade de querer crescer e de fazer com que o outro também cresça. Isso é a família. Por isso, na questão 775 do Livro dos Espíritos, quando foi perguntado qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, os Espíritos responderam um recrudescimento do egoísmo. O que é recrudescer? Aumentar. Ou seja, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento desses laços familiares? Um aumento do egoísmo. O que mostra que a família é um exercício de altruísmo. Na família se ganha-se por doar e não por buscar. Na família nós aprendemos a compartilhar. Compartilhar espaço, compartilhar sentimentos, compartilhar alegrias, tristezas, esperanças. É ali que nós estamos. E de uma forma ou outra, é com quem nós podemos contar. E é também aqueles que podem contar conosco. Ali está o núcleo. Por mais difícil, ali está o núcleo. Por mais distante, ali está o núcleo. Não estamos todos juntos, mas para estar junto, não precisa estar perto. Eu posso ter familiares distantes, mas estamos juntos pelo princípio do amor. Pelo princípio da proposta de estarmos juntos, de chegarmos no mesmo seio. E aí não são quilômetros que vão me deixar fora, podem me deixar distante, mas sempre estaremos juntos, porque o elemento que mantém a família unida é o amor, o respeito e o entendimento, que todos nós da família somos um. Todos somos um. Essa é a ideia. Por isso os espíritos insistirem que se relaxássemos os laços de família, nós teríamos um egoísmo a toda prova. Porque cada um viveria por si, para si e dos outros. Mas enquanto temos família, todos vivemos para com todos, com ações individuais e com resultados coletivos. Essa é a ideia de família, que começa com a união de duas pessoas, que é a questão 695 do Livro dos Espíritos. O casamento, isto é, a união permanente entre dois seres, é contrária à lei natural? Os Espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade. Veja, um progresso na marcha da humanidade. Porque se refere não à conjugalidade no sentido físico, mas à união. Veja, o casamento, isto é, a união. E quando se une, você não tira a identidade de nenhum dos dois. Você cria uma identidade coletiva sem apagar a identidade individual. Porque é união. Senão seria uniformização. E o casamento não é uniformização dos cônjuges. O casamento é a união dos cônjuges. Porque cada um vem de uma família diferente, com hábitos diferentes, com costumes diferentes, com formas de perceber o mundo diferentes, mas com um objetivo igual, o bem-estar na relação com a outra pessoa. E é esse bem-estar que deve ser o foco, que deve ser o alvo de toda a união, de toda a conjugalidade. E assim fazendo, nós passamos a compreender as diferenças, a compreender a outra pessoa, porque é por isso que nós estamos juntos, para que cada um do seu jeito se harmonize, aprenda um pouco um com o outro, com o objetivo de se ter o bem-estar. O objetivo de exercitar um amor sem anular a outra pessoa. Coisa simples da convivência. O marido só dorme se tiver a televisão ligada.
A esposa detesta qualquer barulho para dormir. O marido só dorme se for com um virol. A esposa não com menos de 3 cobertores. O marido adora tomar café enfiando pão no copo. A esposa faz assim, que coisa feia. E eles vão ter que dividir o mesmo espaço. E na harmonização, no treinamento da convivência, o marido vai continuar assistindo televisão para dormir. E a esposa põe um tampão de ouvido e não vai ouvir o barulho. O marido, por outro lado, vai aprender que existe um fenômeno da natureza chamado edredom, que resolve o problema dos cobertores e dos viróis. E aí o marido vai continuar enfiando o café no pão, mas de costa para a esposa. E ela não vai ver. O que significa que cada um continuou, mas sem afetar o outro, tentando o menor impacto negativo. E devagar, cada um vai aprendendo. Até o marido perceber que lugar de televisão é na sala, e ele vai para a sala, e daí a pouco para dormir, ele vai... E as coisas vão se ajustando sem que ninguém force ninguém a fazer. Isso das coisas mais simples. Mas nós temos as maneiras de reagir aos mesmos estímulos, e aí vamos educando. Por isso que há uma ideia de primeiro aprender a viver em 2. A aprender a partilhar, a compartilhar. Para depois, estabilizados nessa partilha e compartilhamento, possa começar a receber aqueles outros que chegam na condição de filhos. Porque quem não está habituado a viver em 2, é difícil começar já em 3. Porque aí já são 2 espaços a serem cedidos. E aí é preciso. E a ideia do casamento, ela tem que ser edificada em cima de não o quanto eu vou ganhar, mas o quanto eu vou ter que ceder. Porque o casamento, ele é um contrato de cessão. Cada um cede individualmente, para que os 2 ganhem coletivamente. E aí na fase do noivado, está lá a mãe falando para a filha. Filha, você vai se casar com esse moço? Vocês 2 brigam o dia todo. E ela fala para a mãe, pode deixar, mãe. Quando nós nos casarmos, e a frase é essa, eu mudo ele. E a mãe do moço está dizendo, meu filho, mãe mineira, né? Meu filho do céu, você vai se casar com essa moça? Vocês 2 brigam o dia todo. E ele fala para a mãe, mãe, pode deixar. Depois que nós nos casarmos, eu mudo ela. E mudele, mudela, mudele, mudela. Os 2 acabam continuando diferente. Ela fica igual ele era, ele fica igual ela era. Diferente do mesmo jeito. E aí, por isso é preciso a harmonização. Por isso é que os Espíritos disseram que é um progresso na marcha da humanidade, essa união. Porque senão seria apenas instintos de sobrevivência e perpetuação da espécie. Mas o casamento não é isso. E na questão seguinte, na questão 696, pergunta-se qual seria o resultado da abolição do casamento. E os Espíritos respondem, a volta à vida animal. O que é a volta à vida animal? Viver por instinto, viver por interesse, viver por reflexos, viver por impulsos puros e simples, corporais, apaixonados, mas não com a união. Então, quando se fala casamento, entendam, não estou me referindo a uma instituição chamada casamento. Por isso Kardec foi claro na pergunta, o casamento, vírgula, isto é, vírgula, a união permanente de 2 seres. E aí não vem se foi institucionalizado, se não foi institucionalizado, se é uma convivência não registrada, né, se é uma união pura e simples, sem o registro formal, é a união, né, que gere a estabilidade e que gere o interesse de estarem juntos e até mesmo de constituir família. É o que lá na legislação brasileira chamamos de união estável. Pode ser casamento, que nós dizemos papel passado. Ou pode ser união estável, que não tem papel nenhum, mas tem passado. Tem passado para se resolver. E tem futuro para se construir.
através do presente da convivência. É isso que os Espíritos querem nos mostrar nessas duas questões, 695, 696 do Livro dos Espíritos. Para falar dessa união, para explicar por que duas pessoas tão diferentes se associam, melhor, se consorciam, para poder ter uma vida em dois, visando o bem-estar. E muitos dizem, não, mas o amor resolve tudo. Sim, desde que haja amor. Porque há que se observar qual é o motivo que se levou as pessoas a se casarem. Porque há aquelas que se casam por uma necessidade, uma carência, uma fuga, fruto de um estímulo puro e simples, impulsivo de uma beleza alheia, esquecendo que com o passar do tempo aquela beleza vai mudando, né? Aquele corpo atlético vai virando um colchão amarrado. E isso, pai, é motivo de se casar. Então, quando eles perguntaram a união permanente, não é o permanente no sentido de obrigatório que nunca se desfaz. É permanente no sentido de o motivo que levou os dois a se unirem é o sentimento da amorosidade. E o amor não acaba. Como dizia o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13. Ainda que acabe as profecias, ainda que acabe os dons das línguas, o amor permanecerá. Então isso é que eles chamaram de união permanente. Por isso, quando perguntamos quanto dura um casamento, a resposta tem que ser, depende do motivo que uniu os dois. Ou seja, quanto dura um casamento enquanto durar o motivo da união. Se o motivo foi interesseiro, atingiu o interesse, atendeu o interesse, tchau. Fui. Se o motivo foi beleza, acabou a beleza. O que acontece? Fui. E o que fui também acabou a beleza, só que ele não percebeu. Porque vai acabando dos dois lados. Agora, se o motivo foi o sentimento da amorosidade, fomos. Porque estaremos sempre juntos. Independentemente se em outro momento eu entro na família com outros papéis sociais, papéis familiares. Se marido, se esposa, se filho, amor. Então isso é a união permanente. Não é a união obrigatória. Permanência obrigatória. O que nós temos que perguntar é qual o motivo que me levou. Se é o sentimento ou não. Mas, Simão, como é que a gente vai separar a paixão do amor? Não faço a mínima ideia. Eu só posso dizer que com o tempo a paixão acaba. Porque paixão é um verniz que dá brilho a um móvel, mas que seca, queima e arranca. Mas se o móvel for bom, é só colocar novo verniz que ele continua brilhando. Ou seja, se o amor existir e a paixão existir, a paixão vai acabando, o amor vai ficando e depois você põe mais paixão e o amor continua brilhando. Mas se não tiver amor, é um verniz colocado em madeira que não dura. Acabam os dois ao mesmo tempo. Então isso aqui deve se pensar para essa união permanente entre dois seres. Por isso os Espíritos trabalharem isso lá no Livro dos Espíritos. Por isso chamarem atenção para a família. E a família segue. Segue com a chegada de outros seres que fizeram parte do acordo familiar lá no mundo espiritual. Quando programaram nascer naquela família. Quando os pais programaram recebê-los. E ali eles vão chegando. Dona Teresa de Brito, através da psicografia de Raul Teixeira, no livro Vereda Familiar, ela escreve, quando Deus lhes confia, falando aos pais, quando Deus lhes confia uma alma que vem do invisível para os sagrados compromissos do lar, é porque Ele sabe que no meio em que vives, com os recursos fartos ou parcos de que dispões, podeis conduzir essa alma para a perfeita vida, para a harmonia. Ou seja, esses filhos que nos chegam dentro da programação reencarnatória não dependem se temos recursos materiais ou não temos. Dependem de termos a consciência da importância que somos para os filhos que chegam, os pais. E o quão importante eles são para nós, os pais. Na condição de alguém que já está aqui há mais tempo e alguém que chega aqui há pouco.
Mas, por outro lado, alguém que já saiu de lá há mais tempo e alguém que saiu de lá há pouco, que traz características mais novas do mundo espiritual. E alguém que já está aqui, que conhece muito mais o mundo material. E a junção desses dois criam o processo de educação, em que pais educam seus filhos, no sentido estrito da palavra educar, edutire, tirar de dentro. Eles tiram de dentro dos filhos aquilo que eles já sabem das suas encarnações. Tiram do fundo, tiram da estrutura do espírito aquilo que ele aprendeu no mundo espiritual e permite exercitar. E instruem, porque instruir vem de instructo, colocar dentro. E instruem com as realidades do mundo material que esses ainda não vivenciaram. E isso se dá harmonia na convivência. E aí chegam os filhos. Seres apartados de nós, mas que precisam de nós. E nós precisamos deles. Khalil Gibran, no livro O Profeta, que é uma ficção, óbvio, quando pergunta ao profeta, fale-nos dos filhos. E o profeta diz, vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Vós pais sois arcos, vossos filhos são flechas. Quanto mais se dobra um arco, mais longe se arremessa uma flecha. Dobrai-vos, pais, como arcos vivos que são, e arremessai vossos filhos rumo à eternidade. Essa é a tarefa paterna e materna. Essa é a tarefa de receber os filhos. E diz Dona Teresa de Brito, devolver os filhos para Deus, melhor do que deles recebeu, é a missão dos pais. Por isso, a paternidade e a maternidade precisam ser precedidas da responsabilidade. Precisam ser precedidas daquele sentimento que cabe a mim orientá-los, cabe a mim ajudá-los, cabe a mim sustentá-los, cabe a mim corrigi-los. Esses são os filhos. Essas almas que vêm do invisível, que trazem o seu passado, que trazem um conhecimento, vezes A, maior ou maiores do que dos pais, mas que se sujeitam. E que pelo véu do esquecimento e pela fragilidade da infância, são abertos para receber os ensinos, que é o que encontramos na questão 383 do Livro dos Espíritos. Quando os Espíritos dizem que nessa fase, na infância, porque diz, qual é a utilidade do Espírito passar pelo estado de infância? É a pergunta 383. E eles respondem que nessa fase, o Espírito está mais propenso a receber as ideias que lhes chegam pelo fato de estarem mais frágeis, as suas estruturas corporais. É a fase que ele está absorto, ou seja, ele absorve. É aquela fase que ele não consegue exteriorizar. Ele pode até dar sinais da sua personalidade, mas que na verdade são indicativos aos pais do que eles precisam olhar. E aí muitas vezes o filho é meio bravo, que ele é criancinha, pequenininha, bonitinha, mas que gosta de apontar o dedo, de dar ordem, e o pai fala como ele é genioso. Não, ele é mal educado do passado mesmo. E está ali indicando que precisa ser olhado. Ele está dando as amostras, amostra grátis. Olha, pai, olha para mim, ó, eu sou assim, viu? Mas eu não estou sabendo que eu sou assim, não. Mas me dá uma consertada aqui. Né? Por isso que nós temos um ditado, né, que vocês conhecem. É de pequenino que se torce o pepino. É ali que se conduz. Uma árvore se conduz a partir da própria semente, a partir da germinação, a partir do crescimento. E esses espíritos dão um indicativo, dão os sinais. E o pai ainda fala assim, ou a mãe, né? Filho, fala aquele palavrãozinho. E fica bonitinho na boca dele, só que ele vai crescer e vai continuar falando aquele palavrão. E vai ficar feio depois.
Quantos fazem isso? Quantos tios gostam de... Avô, então. Adora dar uma atrapalhadazinha. Né? Então é preciso perceber que esses são os filhos. Por isso que Gibran dizer, não são vossos filhos, ele quer dizer que nós não somos donos, mas nós somos os caminhos que eles conhecem. E precisam de nós para isso. E a forma de lidar com isso? Amorosidade. Dedicação. Envolvimento. Cuidado. Afeto. Esses são os ingredientes maternos e paternos para se lidar com esses seres que vêm confiando plenamente que vão ser ajudados, que vão ser orientados, que vão ser cuidados, que vão ser protegidos, mas que vão caminhar com as suas próprias pernas. É essa a proposta para reencarnar. É essa a proposta que os pais fazem, de recebê-los, orientá-los, cuidar deles. É essa a proposta para a qual se preparam os pais quando convivem, primeiro sozinhos, na forma só de casal, para aprender as individualidades, respeitar as individualidades. E depois ali juntos, entendendo que os dois estão com a mesma responsabilidade. Mas não esquecendo também que os dois continuam na conjugalidade. Porque os filhos também não podem apartar os pais. Porque casos há que quando nascem os filhos, os pais esquecem que são cônjuges e deixam a conjugalidade de lado. E o ser cônjuge passa a ser secundário. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o afeto e o carinho de um para com o outro não pode arrefecer porque chegaram os filhos. É natural e é compreensível, e os maridos precisam compreender isso, é natural que a esposa seja um pouquinho mais mãe. E até porque a mãe é mais mãe do que pai é pai. Porque mãe se sente mãe desde do resultado do exame laboratorial dizendo está grávida. O pai se sente pai depois que o menino nasce. A hora que nasce ele fala meu filho. A mãe quando fica sabendo que está grávida fala meu filho. 9 meses de diferença. A mãe é mais mãe do que o pai é pai. Não é regra, óbvio. Né? Mas vejam, isso quer dizer que há certos momentos em que a esposa não terá a mesma atenção que tinha quando não se tinha os filhos. Desgaste físico. Nós homens não sabemos o que é amamentar. Em desgaste físico e nem em alegria de poder ser aquela pessoa que confere o alimento da vida. Nós não sabemos o que é isso. Como também não sabemos o que é desamamentar, que é aquela segunda ruptura. A primeira ruptura de mãe e filho é lá no corte do cordão umbilical, que dá aquela sensação, foi embora. Agora não está mais comigo. Mas está amamentando. Opa, então está comigo. E depois desamamenta. Já não está mais comigo. Já está comendo as comidas que não saem de mim. É um segundo corte. E há um terceiro, óbvio. Não para todas, mas há um terceiro, que é quando aquela uma vem casar com meu filho. Aí cortou mesmo. Aí é o terceiro corte. Não é? Mas isso não é para todas. Então é preciso que os pais entendamos isso. E sejamos ali solícitos. Compreendendo esse fato. E compreendendo que não é, quer dizer, homem, espírito, mulher, não é isso. Mas a característica masculina, a característica homem, a característica mulher, tem um pouquinho de diferença. Homem é forte, mulher é resistente. A mulher está com febre e está lá cuidando das coisas. O homem está com febre e vai para a cama. Porque ele não tem resistência, mas ele tem força. E é preciso que os dois unam-se para que haja a resistência na força e a força na resistência. Não são melhores um melhor o outro, não, são iguais. A mãe e o pai têm papéis semelhantes e só se diferenciam em um deles. A mãe gesta, é a única diferença. Aos outros dois, e amamenta, óbvio, os dois têm que seguir na mesma condição. É aquele pai, mãe, mãe, pai. E não concorrer um com o outro.
e não cobrar a falta de atenção, se porventura acontecer um dia ou outro. Mas também não se anularem e não deixar passar que são casais ainda e serão sempre. Mesmo que esses filhos cresçam e saiam, serão sempre. Então é preciso esse entendimento para que possamos ter o processo educacional e demonstrar isso aos filhos enquanto são crianças. Porque a criança, segundo essa questão 383, a criança não se ensina de forma cognitiva. A criança não aprende por cognição, ela aprende por observação. Ela faz Ctrl+C, Ctrl+V da atitude dos pais. De forma tal que o espírito Cassimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Poetas Redivivos, faz uma estrofe para os pais, dizendo: resguarda os teus pequeninos, onde estejas e onde vais, pois a criança no futuro é a foto viva dos pais. Essa é a forma que a poesia de Cassimiro Cunha, pelas mãos de Chico, foi dizer aos pais: deem os exemplos, e eles seguirão. Está lá a mãe ou o pai ensinando para o filhinho pequenininho: não minta, não minta, mentir não pode, mentir é feio, não minta, não minta, não minta. E à noite toca o telefone. O menininho atende e fala: mãe, é para a senhora. Fala que a mamãe não está. Não minta, não minta, não minta. Na segunda noite toca o telefone, ele atende e fala: mãe, a senhora está ou não? Já absorveu. Esse é um dos cuidados. E essa fase, os Espíritos dizem, é de impregnação. 383 do Livro dos Espíritos. Impregna. Você vai, isso é importante, é um momento pleno do ensino. É aquele momento do instructo, para que depois, numa outra fase, ele possa colocar para fora. A somatória do que ele era e do que ele é, ou seja, do que ele já sabia com aquilo que já foi ensinado nesse período. É o que nos leva à questão 385 do Livro dos Espíritos. Por que, numa certa idade, a pessoa muda o seu comportamento? Mais especificamente ao sair da adolescência. É o espírito que se modifica? Essa é a pergunta 385. Veja que a questão de adolescência está lá no século XIX, Kardec perguntando sobre isso. Então não é problema novo, não. Não é encrenca nova, não. Isso já existe. E ele perguntou por que há essa mudança de pé. É o espírito que se modifica? E qual foi a resposta que os espíritos deram? Não. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como realmente ele é. Por isso nós precisamos dessa fase. A fase da 383, 384. Para quando chegar na 385, está resolvido isso. Isso nos leva àquela estrutura que André Luiz nos trouxe no livro Missionários da Luz. A casa mental. Como é que ele dividiu a casa mental? Ele disse que temos na nossa estrutura mental a estrutura de uma casa. Uma casa bem no padrão europeu, americano inclusive também, menos brasileiro. Porque ele diz que a casa teria porão, área social e sótão. Sótão não é comum no Brasil. Mas o que ele quis dizer com isso? O que se guarda no porão? As quinquilharias. Aquilo que eu já não uso mais, mas não quero jogar fora. Mas não uso mais. Já usei, mas não uso mais. O que se tem na área social? Aquilo que eu preciso todo dia. E aquilo que eu mostro para os outros. E o que se põe no sótão? Aquilo que eu ainda não usei. Aquele presente que na hora especial eu vou usar. Então eu guardo ali, tranquilo, guardadinho, seguro. Não, lá ninguém mexe. E André Luiz quer dizer que essa estrutura de casa mental, ele substitui o porão pelo subconsciente. O que é o subconsciente? São todas as nossas experiências anteriores. Tudo que nós já aprendemos em diversas encarnações está lá no subconsciente, ou seja, já usei, mas não uso mais. O que é a área social? Ele chama de consciente.
é a encarnação presente. É o momento que estamos nele, com os aprendizados desse momento. E o que é o sótão na estrutura da casa mental de André Luiz? O superconsciente, onde deixamos os ideais sublimes que acessamos em momentos especiais, quando elevamo-nos em prece, em busca de amparo espiritual. Então, o que acontece quando chega numa certa época da nossa encarnação? Abrem-se as comportas do passado para o presente, ou seja, do subconsciente para o consciente. Então, imaginemos que do passado eu traga 10 sinais negativos. E no presente eu aprendi 11 sinais positivos. E eles se misturarão e eu terei saldo de mais um. Turbulênciazinha, mais um. Mas se for o oposto? Se for o contrário, desculpe. Se do passado eu trago 11 sinais negativos e naquela hora da questão 385, naquela fase, abrem-se as comportas reencarnatórias, vêm os 11 sinais negativos para serem combinados com 10 sinais positivos. O que acontece? Menos um. É o espírito que retoma a sua natureza. E associando o passado com o presente, mostra a personalidade. Simão, então, não tem mais saída. Menos um tem. O superconsciente. Quando, então, vamos buscar aquele ideal sublime. Vamos buscar, pelo amparo da espiritualidade, o suporte para aquele ser. Para que ele possa angariar no presente ainda, apesar de não mais lhe ser ensinado de forma cognitiva ou de forma exemplificativa. Ele possa aprender com os próprios reveses da vida, sendo iluminado para tirar o aproveitamento daqueles fatos que não lhe são favoráveis e transformar aquilo em sinal positivo. É aquilo que muitos dizem, dor, sofrimento. E eu sei que não é uma boa resposta para os pais. Não é. Mas Emmanuel, na questão 190 do livro O Consolador, ele responde a seguinte pergunta: o que fazer os pais o que fazer os pais quando os filhos são refratários aos ensinamentos? Veja. Como fazer os pais quando os filhos são refratários aos ensinamentos? Questão 190 do livro Consolador. E Emmanuel responde: depois de tudo tentarem, veja, tudo tentarem, tudo fazerem e não lograrem êxito, deixai-os por conta da providência. Mas preparai vossos corações para as dores que advirão. Mas veja, depois de tudo tentar. E normalmente os pais apressados fazem o quê? Entrega para Deus. Através de uma outra forma. Chega na escola e fala para o professor e para a professora: ó, dá um jeito nesse menino que eu já não aguento mais. Depois de tudo tentarem. E nada se tentou. E já quer entregar para a providência. E dessa forma, preparai-vos vossos corações para as dores que advirão. Porque houve uma leniência por parte dos pais. Mas, por outro lado, valho-me de uma frase do bispo de Hipona, lá no século IV, que conversava com a mãe de Santo Agostinho, Mônica. A época em que Agostinho ainda era Agostinho, não tinha o santo, ou seja, ele ainda era o farrista, ele ainda era o homem das noites. E a mãe rezava, chorava, pedia para que Deus o encaminhasse. E um dia, Mônica conversando com o bispo de Hipona, e ele disse para ela: Mônica, é impossível que um filho de tanta dedicação e tantas lágrimas venha a perecer sem o amparo de Deus. Sempre teremos o apoio divino, enquanto demonstrarmos vontade de querer melhorar, vontade de querer fazer, dedicação. Nunca nos faltará. E assim fazendo, nós estamos contribuindo para o crescimento desse filho, desse espírito, que está na condição de filho ou filha, mas dedicando-se, sem esquecer de si mesmo, sem esquecer da conjugalidade. E aí nós desenvolvemos
3 níveis de processos educacionais ou educativos. Nós vamos chamar, didaticamente, a educação natural, a educação formal e a educação moral, educação religiosa. A educação natural é essa da casa, do dia a dia, que Emmanuel, na questão 110 do livro Consolador, nos deu uma aula. Pergunta-se Emmanuel nessa questão 110 do livro Consolador: qual é a melhor escola da terra para a preparação das almas que chegam ao lar? E Emmanuel responde: a melhor escola de preparação da terra para as almas que chegam ao lar ainda é o lar, que deve formar as bases do caráter. Os estabelecimentos de ensino do mundo propriamente dito podem instruir, mas só a família pode educar. Veja a resposta da questão 110 do livro Consolador. Mostrando-nos então que ali nós temos a melhor escola, mas que precisa ter os melhores professores, aqueles seres que se dedicam e entendem que ali é a escola. Ali não é um amontoado de gente. São espíritos que foram adredemente, intencionalmente preparados para entrarem ali. Aquela família foi construída em ideia no mundo espiritual, em propósitos no mundo espiritual, e encarnaram para exercitar esses propósitos. E as coisas darão certo, se fizermos do jeito certo e fizermos na hora certa. A atitude certa em momento certo dá certo. A atitude certa em momento errado dá errado. A atitude errada em momento certo dá errado. Então é onde vem a percepção dos pais, para olhar os seus filhos, para perceber os seus filhos, para entender que esses seus filhos é uma forma denotativa e não uma forma possessiva. Embora o pronome meu, seu, seja possessivo, na educação esses pronomes têm que ser demonstrativos, têm que ter sinônimos de denotativos, ou seja, eles têm que ser este, aquele, aquele outro. Denotativo, este, aquele. Mas embora eu use o possessivo, meu, seu. Mas que o meu e seu seja apenas uma forma de demonstração do amor e não demonstração da propriedade. Para que esses filhos possam crescer e caminhar por si. Amparados, tutelados pelos pais. Incentivados pelos pais. Corrigidos pelos pais. Mas libertos para que construam a sua própria existência. É importante. E é importante perceber que nessa educação natural, aquela fase da infância, aquela questão 383, para aquela questão 383, Emmanuel nos dá uma outra orientação, que está lá na questão 109 do livro Consolador. Quando ele diz que o espírito, até por volta dos 7 anos encarnado, ainda está em fase de adaptação. Por volta de, questão 109, desculpe. Por isso, ele está apto a aprender. Então não deixemos passar a oportunidade da educação natural, da educação no lar. Daquela educação reflexiva, que olha-se em reflexo. O que se faz, o que se olha, o que se aprende, o que se faz, o que se olha, o que se aprende. E assim vai. É muito comum nós vermos em escolas crianças um pouco duras, que chega para o coleguinha e toma o lápis do colega, e se nós olharmos na casa dele, o pai chega e toma as coisas dele também. Ele só está reproduzindo o que ele aprendeu. Então é importante a gente perceber e não deixar essa educação natural perder espaço. E não deixarmos de exercer o nosso papel de pai e mãe, mas pai e mãe educadores. Pai e mãe companheiros. Pai e mãe tutores. Pai e mãe incentivadores. Pai e mãe protetores. Mas pai e mãe libertadores. Libertador de consciência. Porque nós muitas vezes confundimos amor com apego. Nós nos apegamos. Amamos, mas nos apegamos.
E aí tudo que envolve o distanciamento envolve ruptura. Mas se entendermos que o amor é para libertar, nós entenderemos que não haverá apego. Haverá vontade de ver, saudade, tudo isso, mas não apego. E nem com aquela uma que veio Caio, casou com meu filho. O que é interessante, a mãe sempre tem isso, com aquela uma, não tem com aquele um. Né? Vem aquele um, aí é o pai que fala. Vem aquele um, casar com a minha filha e assim vai. Mas se entender que o amor é para isso, para libertar, não haverá esse apego. Não haverá essa cobrança. Haverá o incentivo. É aquele momento em que o filho aprendeu a andar e o pai e a mãe tiram a mão. E fica um tempinho ali do lado tentando segurar. Depois largam. Eles caminham. Trôpegos, mas caminham. Cai, o pai vai lá e levanta. Ele caminha. Cai, ele mesmo levanta. E caminha. E o pai fica de cá, aplaudindo. Assim são com os nossos filhos adultos também. Nós vamos tutelando-os. Nós vamos soltando as mãos. Vamos segurando de lado. Vamos olhando um pouco de perto. Escorregaram, a gente ajuda. Depois caminham sozinho. E a gente fica de cá, aplaudindo. Para poder chegar no mundo espiritual e responder a uma possível pergunta. Que fizestes vós dos filhos que nós vos confiamos? Pessoas de bem. Poderá ser a resposta. E eles se construíram. Essa é a ideia da educação familiar. É por isso que temos a família. É por isso que estamos juntos. Para esse crescimento. A educação formal é a educação das escolas. É o que nós levamos o filho para a escola. E as escolas são dirigidas pelos paradigmas sociais, pelas ideias que estão vigentes. Mas que, independentemente das que forem, se a educação natural for firme, forte, no sentido de profunda, os paradigmas que se choquem com os valores naturais da família não permanecerão. Mas se relaxarmos, no sentido de não darmos aquela atenção profunda na educação natural, nossos filhos serão tutelados pela sociedade e não mais pela família. Então que muitas vezes nós não temos opção da escolha do estabelecimento de ensino, mas podemos conhecer um pouco mais desse estabelecimento e entender que devemos procurar aqueles que ensinam muito, mas sem tirar o respeito da vida social, da vida em comunidade. É importante se buscar a educação formal. Aquela ideia de dizer, não, deixa que eu ensine em casa. Não. Os pais somos excelentes educadores, mas nem sempre excelentes professores. Nós somos bons para educar, mas talvez não para ensinar aquilo que o mundo, no seu paradigma, está hoje cobrando. E os próprios professores não são um só, são vários. Porque ninguém detém a coletividade do conhecimento. Cada um tem o seu segmento e cada um ensina aquilo que pode. Então devemos buscar a educação formal. E a educação moral, a educação religiosa. Devem os pais se ocuparem disso? Sim. Sim, porque é preciso que nós, na educação natural, despertemos naqueles filhos a sensação e o sentimento da relação com a espiritualidade, da relação com a transcendência, mostrando que há algo muito maior do que nós mesmos, mostrando que há uma realidade que transcende a essa realidade material, mostrando-os que nós temos uma origem, nós temos um momento, nós temos um destino. Mas por quais escolas religiosas? Por aquelas que a família comungue. Se é uma família espírita, pelas vias do espiritismo. Se é uma família católica, pelas vias do catolicismo. Se é protestante, pelas vias do protestantismo. Mas é preciso que abra para aquele ser a ideia de que é preciso voltar-se ao Criador. É preciso ter um momento de reverência para com aquele que nos criou. Para com aquele que, de fato, nós podemos chamar de pai. Pai no sentido, ou mãe se quiserem, no sentido de criador. Esse sim é criador.
Porque os outros pais e mães não somos criadores, somos co-criadores. Nós não criamos, nós apenas permitimos que cheguem pelas vias biológicas. Então é preciso mostrar que há esse caminho para o pai. E aí a família espírita tem no centro espírita o apoio para esse trabalho. Para que ali possa ser ensinada a doutrina espírita. Possa ser ensinados os princípios da doutrina espírita, que são corroborados no lar. Naquele momento em que se reúne para recebermos, como diz Dona Joana de Ângeles, lá no livro SOS Família, para recebermos os visitantes do mundo espiritual. Como nos fala a própria Joana de Ângeles, para recebermos os espíritos da luz que venham nos visitar, que é o culto do Evangelho no lar. Que é aquele momento em que se abre para que em família criemos um pensamento único. Ou, melhor dizendo, uníssono, não único, uníssono, para chegar até o Pai. Que modelo de culto? O modelo das crianças, se forem crianças. Já fiz muito culto debaixo da mesa, com a toalha jogada no chão, formando uma cabaninha. E brincando com os bonequinhos do Apache, mas mostrando que esse é o bonequinho socorrista, esse é o bonequinho aquilo. Pegando o carrinho de corpo de bombeiro, mostrando a solidariedade do carrinho de corpo de bombeiro, do guincho que vai lá socorrer o carrinho estragado e leva para cá e leva para lá, mas na linguagem deles. Porque o culto é para eles. E depois, sem eles, podemos fazer o culto do casal. Para um estudo mais profundo. Daquilo mesmo que foi ensinado para as crianças. E quanto tempo dura? Quanto tempo durar? Se vão ser 5 minutos, produtivos. Se vão ser 10, produtivos. Se vão ser 15, produtivos. Mas é que se ter aquele momento de parar para refletir sobre a realidade espiritual. A evangelização no centro, levar ao centro, ótimo, devemos fazer. O centro deve se preparar para isso? Deve, desde que tenha condições para tanto. Pode ser que ele não tenha condições. Quando eu digo condições, equipes que possam cuidar das crianças, locais em que possam receber as crianças. E aí os pais vão redobrar um pouco mais na questão do culto em casa. Vão ter que fazer, às vezes, as vias também da evangelização. E não só daquele momento de oração. Mas os centros, quase todos, se dedicam a isso. Pensam nisso. Talvez não consigam. Volto a dizer, por impossibilidade fática. Por falta de condições naquele momento. Mas é importante que haja isso. E havendo isso, havendo a evangelização, devo levar meu filho? Devo. É o meu compromisso. Mas e se ele não quiser ir? Está sob a sua tutela? Está. Então ele vai. Mas o livre-arbítrio dele? Ele já escolheu, quando escolheu nascer na minha casa, sabendo que tinha culto. E mineiramente falando, o combinado não sai caro. Ele já sabia que tinha culto. Então agora é só fazer o seguinte, olha, cumpre o que você prometeu, vamos comigo. O livre-arbítrio foi respeitado. Agora, se assim não fizermos, aí nós estamos sendo lenientes. Deixando correr. Deixando como é que está para ver como é que fica. E vai ficar ruim. Então é preciso perceber isso. A dedicação. E aí a educação. E essa visão espírita. De quem é o educando. Quem é o educador. Quem é a escola. O educando são os filhos que chegam. Os espíritos. Os educadores são os pais. E a escola é a família. Que nos permite desenvolver esse propósito de crescimento e evolução de todos nós. Então, olhemos a família com outros olhos.
Olhemos a família como um conjunto de pessoas, espíritos, que estão ali para viverem bem, buscando bem-estar. Deixemos de lado alguns desentendimentos, principalmente conjugais. A razão sempre estará com o outro, porque sempre o outro achará que tem razão. Na relação humana, nós só temos duas regras. Todo mundo tem razão. E a outra regra, todo mundo tem razão. É assim que todo mundo pensa. E o Espírito Irmã Rosália nos dá uma orientação muito boa, muito segura, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É sempre uma virtude saber calar para um mais tolo poder falar. Mais tolo. Quer dizer que eu calado já sou tolo. O outro é mais tolo, porque falou. Veja o que está escrito lá. É sempre uma virtude saber calar para um mais tolo poder falar. E os chineses têm um ditado que diz: o homem fala, o sábio cala e o tolo discute. Então que pensemos. Porque estamos entre dois seres, os conjugais, que se amam. E que podem ter pensamentos e entendimentos diferentes, mas se amam e se respeitam. E eu posso dizer, não concordo em nada com o que você está querendo, mas, pela nossa harmonia, vamos seguir sua ideia. E se der errado, não vai dizer assim, eu falei. Vai dizer assim, vamos tentar de outro jeito. Porque é a convivência. Mas eu estou com a vontade de rodar a baiana, subir nos tamancos. Eu falava isso no carro. Usa a tática do Snoopy, aquele cachorrinho. O Snoopy lá da turma do Charlie Brown. Por analogia, ele diz assim, de vez em quando me dá uma vontade louca de trabalhar. Então eu procuro uma sombra bem fresquinha e fico lá quietinho até a vontade passar. De vez em quando me dá uma vontade louca de retrucar. Mas aí eu procuro uma sombra bem fresquinha e fico lá quietinho até a vontade passar. Enquanto estiver com vontade de falar, não fale. Porque entre falar e não falar, o não falar pode ser falado depois. O falado não pode ser recolhido depois. Então, se tiver aquela vontade doida para falar, espera, fala depois. Se ainda tiver com vontade de falar, pode ser que a vontade passe. E aí nós vamos convivendo. Cada um sendo cada um, sem nenhum entrevero. E mais uma vez, para os cônjuges, Gibran dá uma orientação. No mesmo livro, o Profeta. Quando ficcionalmente, porque é uma ficção, óbvio, chega-se ao profeta e diz, fale-nos dos casais. E ele diz, maridos, esposas, amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão, uma prisão. Dai de beber um ao outro da mesma bebida, mas não bebais na mesma taça. Dai de comer um ao outro da mesma comida, mas do mesmo pão, mas não comais o mesmo pedaço. Sede vós como são as cordas da lira, que são separadas, mas vibram juntas, numa perfeita harmonia. Essa é a vida conjugal. Cada um é cada um, mas estão afinados para o mesmo propósito, serem felizes, terem o bem-estar. E cada um deve contribuir o máximo para que isso aconteça. Isso é a vida em família. E encerrando, no nosso 1h10 combinada, ainda tem 1 minuto, conta-se que um pintor, artista, queria pintar um quadro que fosse a sua última obra. Ele pintava muito, mas ele queria que esse quadro fosse a sua obra-prima, que representasse a coisa mais bela do mundo. E ele ficou buscando inspiração, e nada lhe vinha, tentava, não vinha. E ele então despediu-se da sua esposa e do seu filho e falou, eu vou fazer uma caminhada por um tempinho, essa tarde. Deixa eu buscar a inspiração, eu quero pintar o quadro da coisa mais bela do mundo, mas não me vem na inspiração. E ele caminhou. Então logo ele sai de casa,
ele se encontra com um poeta. E esse poeta, sensível, observando aquele pintor, viu que ele estava preocupado. E aproximou-se dele e perguntou o que se passava. E o pintor disse, não, é que eu quero pintar um quadro, o último quadro da minha carreira, da minha vida, e eu quero pintar a coisa mais bela do mundo, mas eu não consigo pintar a coisa mais bela do mundo, não me vem a inspiração o que é. E o poeta diz, pinte o amor. O amor é a coisa mais bela do mundo. Porque o amor une as pessoas, o amor liberta as pessoas. Pinte o amor. Ele disse, você tem razão, eu vou pintar o amor. O poeta saiu e o pintor pensou, mas o que eu vou colocar na tela que alguém olhando saiba que é o amor? E continuou com a dúvida. Eu sei que eu tenho que pintar o amor, mas o que é o amor para ser pintado? E continuou preocupado. E encontra-se um sacerdote. Encontra-se com um sacerdote. E esse sacerdote percebe essa preocupação e chega até o homem e faz a mesma pergunta. O que está acontecendo? E ele fala, eu quero pintar o quadro da coisa mais bela do mundo, mas eu não consigo inspiração. Me encontrei com um poeta e ele sugeriu que eu pintasse o amor, mas eu não sei pintar o amor. E aí o sacerdote diz, o amor é uma coisa belíssima, mas a coisa mais bela do mundo é a fé. Porque a fé é a busca do amor, a fé é o caminho pelo qual o amor se manifesta, a fé é o que nos une à fonte do amor. Pinte a fé. Ele concordou, mas ficou com duas dúvidas. Como pintar o amor e pintar a fé? Como colocar isso num quadro? Continuou caminhando. Já no finalzinho da tarde ele se encontra com um ex-combatente de guerra. E esse ex-combatente de guerra, sensível, observa. E fala, você está preocupado, o que se passa? É porque eu quero pintar o quadro da coisa mais bela do mundo. Encontrei-me com um poeta que pediu que eu pintasse o amor. Encontrei-me com um sacerdote que pediu que eu pintasse a fé. E são coisas belas, mas eu não consigo pintar. O homem sorriu e disse, pinte a paz. A paz é a coisa mais bela do mundo. Porque a paz é a demonstração pelas vias da fé do amor que se tem à humanidade. Pinte a paz. E ele ficou com 3 dúvidas. E voltou para casa. Com essas 3 dúvidas. Como colocar no quadro o amor, a fé e a paz. E ele chegando em casa, a sua esposa e seu filho estavam aguardando. E aí vem a esposa. Ele abraça, lhe dá um beijo. E ele percebe no beijo da esposa o amor. Aquela criança pequenininha olha para ele. Ele percebe a fé, a confiança. E entram os 3. E em casa, ele encontra a paz. Vai para o ateliê, pinta. A noite toda. No outro dia, chama os 2. Descerra o quadro e está lá. Minha família. A coisa mais bela do mundo. É a nossa família. É a coisa mais bela do mundo. Por mais difícil que possa parecer, por mais complicada que possa parecer, por mais distante que achemos que estamos, é a coisa mais bela do mundo. Porque é a escola onde nos matriculamos, para não crescermos sozinhos, crescemos sempre em conjunto. Então que todos nós, quando quisermos pintar o quadro da coisa mais bela do mundo, se não tivermos habilidade, fotografemos então nossa família e preguemos lá. Se tivermos habilidade, pintemos essa família, porque é a coisa mais bela do mundo. Agradeço a vocês por estarem aqui, por essa paciência toda, por esse carinho, esse lugar tão agradável, né, esse cantinho que tem bem a cara do Chico. É um cantinho muito agradável e que nos recebe com muito carinho. Eu agradeço de coração. E fico aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Temos aí não sei quantos segundos ainda para pergunta.